Olá, povo de Deus, tudo bem? Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você esteja bem no dia de hoje. Estamos aqui mais uma vez com a Palavra de Deus em mãos para aprendermos mais uma mensagem poderosa e um alerta muito importante. Se o Espírito Santo falar com você nessa mensagem, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, porque isso ajuda demais no crescimento do canal. A palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, acompanhe comigo na sua Bíblia. Esse texto poderoso da parte do nosso Senhor Jesus Cristo nos diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar, queridos irmãos. Amém! Glória a Deus, essa mensagem esclarecedora da parte do nosso Senhor ao seu e ao meu coração. E como, queridos irmãos, eu coloquei no título do vídeo, toda tentação é possível de vencer, é a pura verdade. E vimos aqui através da palavra de Deus. E Deus nos fala aqui, usando o apóstolo Paulo, que toda tentação é humana. E que Deus é fiel e justo. E Ele não vai permitir, queridos irmãos, que nós sejamos tentados além daquilo que nós podemos suportar. Além das nossas forças humanas. Ele não vai permitir que isso aconteça. E Ele diz mais, que quando vir a tentação, porque a tentação vai vir, seja ela pela nossa carne ou seja ela pelo inimigo de Deus, Deus vai nos conceder livramento para que nós possamos suportar as tentações, queridos irmãos. Que lindo, que mensagem poderosa da parte do nosso Deus, queridos irmãos. Quem acompanha o canal aqui com frequência, sabe, já falei diversas vezes sobre o pecado. E há duas maneiras de nós sermos tentados. A primeira é pelo inimigo de Deus, o diabo, que vive ao nosso redor como um leão que ruge querendo nos devorar, querendo nos destruir. E ele nos tenta o tempo todo para fazer com que nós pecamos contra Deus e nos afastemos do Deus Criador, do Deus que concede-nos a vida. E a outra maneira, queridos irmãos, Salmo 51, versículo 5 diz, Davi fala, eu nasci na iniquidade, conversando com Deus, e em pecado me concebeu minha mãe. Depois que Adão e Eva pecaram, desobedecendo a lei de Deus, o mandamento de Deus, o ser humano caiu em pecado então, e a partir dali se tornou depravado, e a sua natureza, a sua carne é corrompida. Mesmo que nós não cometamos o pecado, nós ainda somos pecadores, porque a nossa carne é podre, a nossa carne é pecaminosa. E para nós mudarmos essa carne, somente quando Jesus Cristo vinha a essa terra e nos transformar e nos purificar para nos levar juntamente com Ele para o céu. Mas até lá, queridos irmãos, nós seremos todos aqui na terra pecadores, com exceção de Jesus Cristo, que veio a essa terra e não cometeu nenhum pecado. Por isso, Ele é o nosso Salvador. Mas nós sim precisamos abandonar o pecado. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. E se nós não abandonarmos o pecado, quando Jesus Cristo voltar, Ele vai destruir o pecado. E se nós estivermos agarrados ao pecado, Ele vai também nos destruir, queridos irmãos. Então, se a nossa carne é pecaminosa, se nós seremos pecadores até a volta de Jesus, o que precisa então acontecer? Queridos irmãos, digo a vocês através da Bíblia Sagrada que nós precisamos pecar cada dia menos. Devemos olhar para a nossa trajetória desde o dia que entregamos a nossa vida a Jesus Cristo e nos analisarmos e vermos se estamos a cada dia progredindo no caminho rumo ao céu, progredindo no caminho da santificação, se estamos deixando para trás prazeres desse mundo, se estamos pecando agora cada vez menos do que pecávamos no início quando entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. Você e eu precisamos fazer essa análise. Olhe para trás. Veja o que você já abandonou. Veja se você está pecando cada vez menos, se tornando ou buscando se tornar cada dia mais semelhante a Jesus Cristo. Semelhante não é igual, é parecido com Jesus Cristo, porque nunca seremos igual a Jesus Cristo. Mas a cada dia precisamos matar o nosso eu, matar o nosso egoísmo, matar a nossa idolatria, matar o nosso orgulho, matar a nossa exaltação, matar a nossa imoralidade. Cada dia nos tornarmos mais próximos ao céu e próximo às coisas espirituais. Assim como agiu Elias.
Assim como agiu Enoque, eles eram seres humanos como nós, queridos irmãos, mas eles deixaram de amar esse mundo, eles não estavam nem aí mais para as coisas desse mundo. O que eles pensavam era nas coisas do céu e buscavam ser a cada dia semelhantes mais a Jesus Cristo, em obediência, em caráter. E por isso Deus os levou para o céu. Foram transformados e agora estão lá. E um dia, quando Jesus Cristo voltar, se nós quisermos também estar no céu com Ele, precisamos deixar de amar esse mundo. Precisamos buscar a cada dia abandonar o pecado, transformar o nosso caráter. E para isso precisamos de Jesus Cristo. Mas então, se é possível vencer as nossas tentações, qual é o problema? O que acontece com o povo de Deus que está atolado no pecado? Que não abandona o pecado? Que vive nessa vida de prazeres? Qual é o problema do povo de Deus? Sabemos, através da palavra de Deus, que o pecado nos separa de Deus. Encontramos isso em Isaías 59, versículo 2. O pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Quando estamos em pecado, Deus encobre o rosto de nós para que Ele não nos ouça. Porque Deus é santo, porque Deus é puro e Deus abomina o pecado. E se o povo de Deus está morto espiritualmente, está em mornidão espiritual, é porque está cheio de pecado. E é porque não está confessando esse pecado a Deus. Porque senão não estaria nessa mornidão. Porque senão não estaria nessa morte espiritual. Estaria quente, estaria fervoroso. Mas de novo eu pergunto, por que o povo de Deus não consegue então vencer as tentações, sendo que Deus disse que nos daria o livramento sobre elas? E eu vejo aí, queridos irmãos, dois problemas. Duas causas de por que o povo de Deus não consegue vencer as tentações. E o primeiro desses problemas, queridos irmãos, é que o povo de Deus gosta do pecado. O povo de Deus ama o pecado. E eu não estou aqui dizendo todos do povo de Deus, mas a grande maioria gosta do pecado, ama o pecado e não quer abandonar o pecado. E o segundo problema, queridos irmãos, está em que o povo de Deus não luta contra o pecado. E também, queridos irmãos, pode ser as duas coisas. O povo de Deus, pelo fato de gostar do pecado, pelo fato de amar o pecado, então ele escolhe não lutar contra a sua tentação, não lutar contra o seu pecado. E sabe como eu sei disso, queridos irmãos? Primeiro, porque eu já passei por isso. Vários pecados meus eu gostava e não queria abandonar. Eu não lutava contra esse pecado. Ao invés de eu estar de joelhos, clamando a Deus para que Ele tirasse aquele prazer de dentro de mim, eu tapava os olhos. Eu não orava. Eu preferia ir para o pecado e não orar, porque sabia que talvez Deus poderia me transformar, me purificar, e eu não queria isso. Eu não queria abandonar o pecado. Eu gostava do pecado. E sejamos sinceros aqui, queridos irmãos, o pecado no início, ele é bom. O pecado no início, ele nos atrai. O pecado no início, ele nos alegra. Ele nos traz coisas boas, porque se não fosse assim, nós não íamos querer o pecado. Ele é prazeroso sim no início. O problema é que depois o pecado nos destrói. O pecado nos mata. O pecado nos deixa ansiosos, depressivos, com medo. E o pecado um dia vai nos levar à destruição. E o pior, o pecado nos afasta de Deus. Somos dominados, viramos escravos do pecado. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 13 até o versículo 15, acompanhe comigo na sua Bíblia essa mensagem poderosa e esclarecedora da parte de Deus, queridos irmãos. Leia comigo. Ninguém ao ser tentado, quando nós formos tentados, não podemos dizer, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Ele não pode, queridos irmãos. E Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte, queridos irmãos. Olha que texto incrível, revelador e poderoso da parte do nosso Senhor Jesus Cristo ao seu e ao meu coração. Quando fomos tentados, não dizemos que somos tentados por Deus, porque Deus ninguém tenta. Sabemos sim que o diabo nos tenta, mas a outra maneira que está falando aqui de nós sermos tentados.
E essa maneira, queridos irmãos, é a nossa própria cobiça. Somos tentados pelaquilo que cobiçamos. Uau, queridos irmãos, que incrível! A palavra de Deus é realmente incrível. Ela ilumina a nossa mente, ela clareia a nossa visão, ela abre os nossos olhos. Para quem está atento à mensagem, com os ouvidos atentos para ouvir e para obedecer e para crer na mensagem de Deus, o Espírito Santo fala, queridos irmãos. Vimos aqui essa mensagem incrível, que nós somos tentados pela nossa própria cobiça, quando ela nos atrai e nos seduz. Queridos irmãos, quando nós cobiçamos algo no nosso pensamento, ou com os nossos olhos, nós somos aí então tentados pelo inimigo de Deus. E aí então eu faço uma pergunta para você e para mim. O que é que nos atrai? O que é que nos seduz aqui nesse mundo? É a mulher de algum dos nossos irmãos? É o marido de alguma de nossas irmãs? É a pornografia? É a imoralidade? É o adultério? São os jogos de azar? É a casa de algum dos nossos irmãos? É algo que pertence a algum dos nossos irmãos que nós cobiçamos? O que nos atrai e nos seduz, queridos irmãos, pergunte a você nesse momento. É a imoralidade desse mundo, que nós queremos nos tornar iguais a eles? Será a idolatria, os prazeres pecaminosos desse mundo no qual nós vivemos, que jaz no maligno? O que nós estamos cobiçando, queridos irmãos? O que nos atrai e nos seduz? Essa é a coisa que nós precisamos analisar e entender qual é o nosso ponto fraco. Para então, depois de sabermos isso, podemos nos jogar diante dos pés de Deus e lutar contra essa tentação. Mas a primeira coisa que o povo de Deus vai ter que fazer, se quiser herdar o reino dos céus, se quiser estar com Jesus Cristo um dia, quando Ele voltar para viver eternamente, é assumir que gosta do pecado. É assumir que ama esse mundo, se assim o faz. Porque se nós não assumirmos que gostamos do pecado, que amamos os prazeres desse mundo, nós não vamos desejar a mudança em nossa vida. Vamos achar que estamos bem e que não precisamos da ajuda de Jesus Cristo. E depois que nós entendermos que nós gostamos do pecado, se assim o fazemos, não é todas as pessoas que eu estou falando aqui, queridos irmãos, mas a grande maioria do povo de Deus. Depois que nós entendermos que temos prazeres nesse mundo, que gostamos, que estão nos afastando de Deus e estão dando margem para sermos tentados, depois que passarmos por esse passo, aí então precisamos agora, claros, com a cabeça clara disso tudo, precisamos agora lutar contra esse pecado. Porque Deus disse para você e para mim, toda a tentação é humana. E eu sou fiel e sou justo, disse Deus, e não vou deixar vocês serem tentados além das vossas forças. Eu não vou permitir que isso aconteça. Mas vocês precisam fazer a parte de vocês. Deus está nos falando que nós precisamos trabalhar junto com Ele. Estar ao lado dele para que possamos lutar contra as nossas tentações. Vencer as nossas tentações. E como então lutar contra as nossas tentações? Como então vencer as nossas tentações? A primeira coisa, então, como disse antes, reconhecer que nós gostamos do pecado, que nós amamos o pecado e que amamos os prazeres desse mundo. E ser sinceros com Deus, abrir o coração a Deus. A palavra de Deus nos diz que nós vamos achar Ele quando nós o buscarmos de todo o nosso coração. E para buscarmos a Deus de todo o nosso coração, queridos irmãos, precisamos ser sinceros com Deus. Se você tem um desejo dentro de si de cobiçar algo do seu próximo, fale isso a Deus. Se você cobiça a casa do seu próximo, a mulher, o marido do seu próximo, abra o coração para Deus. Pai, eu tenho um grande problema dentro de mim. Dentro de mim há uma tentação grande. Eu estou cobiçando a casa do meu próximo. Eu estou cobiçando a mulher ou o esposo do meu próximo, Pai. Mas a tua palavra me diz que isso é pecado. E eu não quero mais fazer isso. Eu quero abandonar essa prática. Mas eu não consigo. Eu não tenho força. Eu gosto de fazer isso, querido Deus. Por favor, Senhor, humildemente eu clamo a Ti. Tira esse desejo de dentro de mim. Para que eu não mais sinta esse prazer. Não mais peque contra Ti e contra o meu irmão. Queridos irmãos, se nós
tentarmos lutar contra o pecado, contra as tentações sozinhos, não vamos conseguir vencer. Para conseguirmos vencer as tentações, precisamos de Jesus Cristo. É Ele quem vai nos dar o poder de vencer. Mas para isso, precisamos abrir o coração a Ele. Realmente, falar com Ele como se fosse um amigo para que Ele venha nos ajudar. Se você, querido irmão, está preso à pornografia, à imoralidade, aos prazeres desse mundo pecaminoso, você precisa abrir o coração a Deus. Pai, eu gosto tanto da imoralidade desse mundo, dos prazeres da carne, Pai. Mas eu vejo na Tua palavra que isso é imundícia, que isso é abominável aos Teus olhos. Senhor Deus, meu amigo, eu gosto tanto de falar coisas imundas. Eu fui criado dessa maneira. De onde eu vim, as pessoas todas falavam imundícias, palavras vãs, palavras torpes. Mas eu vejo na Tua palavra que isso é contra os Teus mandamentos, que não te agrada porque o Senhor é santo. Por favor, tenha paciência comigo, tenha misericórdia de mim, perdoa os meus pecados e me ajude a não mais falar dessa maneira que te desagrada, Pai. Transforma o meu caráter, me ajuda agora a agir de maneira santa, da qual vai te agradar, querido Deus. Querido Deus, a minha tentação é na idolatria. Eu idolatro muitas coisas desse mundo, Pai. Eu tiro meu tempo para adorar as coisas desse mundo, os deuses da nossa nova era. Eu adoro a idolatria e eu não consigo sair disso, Pai. Por favor, Senhor, me dê poder, me dê força para abandonar a idolatria, porque a Tua palavra nos ensina que só existe um Deus. Só existe um Deus que nós devemos adorar e servir e exaltar. Por favor, me ajude a abandonar a idolatria. Eu quero, mas eu não consigo, não tenho força, e nessa área eu sou tentado. É assim, queridos irmãos, que nós lutamos contra o nosso pecado. Se nós fizermos isso, estaremos lutando contra o nosso pecado. Estaremos nos jogando nos pés de Jesus, clamando a Ele por ajuda, por misericórdia, e Ele vai nos ouvir porque assim estamos lutando. Mas não devemos fazer isso 1, 2, 3 vezes. Devemos fazer isso várias vezes. Quando você vê que está sendo tentado, não importa qual a tentação, lembre-se, primeiramente, Deus disse que toda a tentação é humana e Ele é fiel e justo e não deixará que sejamos tentados além das nossas forças. A tentação vai vir a nós até o ponto que nós não conseguimos resistir. E nesse ponto, Deus vai entrar com a sua mão poderosa para nos dar o livramento. Mas até esse ponto, nós precisamos clamar a Deus, nos ajoelhar, invocar o nome de Deus e pedir a força do alto para que Ele nos liberte. E você vai ver, querido irmão, que Ele vai complementar aquilo que nós não conseguimos. Amém, queridos irmãos? Que mensagem poderosa da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Você lembra quando Jesus estava na cruz, queridos irmãos? O peso do pecado de toda a humanidade estava caindo sobre Ele. Ele não era nenhum pecador, não foi nenhum pecador, mas Ele morreu pelos pecados da humanidade. Não só daquelas pessoas naquela época, as pessoas da nossa época também, as pessoas que vão vir depois de nós, e também as pessoas antes dele. Todas as pessoas, Ele morreu por elas, e o peso do pecado estava sobre Ele. E naquele momento sombrio, queridos irmãos, Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Eu imagino a Deus naquele momento, o Pai, os anjos, vendo tudo aquilo, mas não podiam interferir. Ali estava havendo uma separação entre o Pai e o Filho pela primeira vez em toda a história. Porque Deus não pode estar onde está o pecado. Deus abomina o pecado. O pecado faz separação entre Deus e o homem. Não é que Deus não ame o homem, é que o homem se agarra ao pecado. E isso aconteceu também com Jesus. Deus teve que se afastar um pouco dele naquele momento. E por isso ele passou por aquela terrível separação do Pai. Coisa que nunca tinha acontecido antes, queridos irmãos. E nós hoje, queridos irmãos, quando estamos em pecado, nós nos afastamos de Deus. Não é Deus quem se afasta de nós, é nós que escolhemos nos afastar de Deus. E para que não haja esse afastamento, porque nós somos pecadores, precisamos confessar a Deus os nossos pecados todos os dias. Precisamos ir a Deus com humildade, reconhecendo que nós somos pecadores, que precisamos e necessitamos da ajuda dEle, que é só com Ele que vamos conseguir vencer as nossas tentações. E assim obteremos a vitória diária na nossa vida. E assim estaremos em pé quando Ele voltar para morar eternamente ao lado dEle. Você deseja isso, querido irmão? Esse é o seu desejo? Como é também o meu desejo?
Se for, nós vamos orar agora juntos e Deus vai nos ajudar a vencer as nossas tentações. Lembre, querido irmão, no domingo, aqui é o domingo de oração do canal. Nós tiramos um momento só para nós orarmos por pedidos de oração. E se você tem uma luta, se você tem uma dificuldade, se você tem um problema, está enfrentando algo na sua vida, no seu casamento, com seus filhos, com seus netos, com alguém, com um conhecido, seu amigo, se você quiser, querido irmão, se o Espírito Santo tocar o seu coração, deixe aqui embaixo nos comentários e domingo nós estaremos aqui juntos, às 8 horas da noite, para orarmos, porque a oração em conjunto ela tem muito mais poder. Se você quer se preparar para o céu, venha estar aqui também comigo no domingo de oração. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, Criador dos céus e da terra, te louvamos, te exaltamos e engrandecemos o teu nome, porque tu és santo, tu és justo, tu és puro. Tu é um Deus de amor, de paciência e de misericórdia. A tua palavra diz que a tua misericórdia dura de geração em geração. Até que nós tenhamos vida, a tua misericórdia vai ser sobre nós. Sabemos que depois que morremos estamos selados ou para a vida eterna ou para a morte eterna. Nos ajude agora a nos prepararmos enquanto temos vida, Pai. Vimos aqui essa mensagem poderosa que o Senhor diz que o Senhor é fiel e justo e não vai deixar que sejamos tentados além daquilo que podemos suportar. O Senhor não vai permitir, Senhor. Toda a tentação é humana e nós podemos a vencer e devemos vencer. Mas para isso precisamos estar agarrados contigo. Para isso precisamos abrir o nosso coração a ti. Para isso precisamos estar em comunhão, estudando a Bíblia, confessando os nossos pecados, orando, entendendo primeiramente que somos pecadores e precisamos da tua ajuda. Precisamos mudar, precisamos de um reavivamento na nossa vida. Esse é o meu pedido por mim e por quem está aqui comigo, Pai. Para que o Senhor reavive-nos, para que o Senhor nos acorde, para que o teu povo possa acordar, porque logo o Senhor vai voltar e precisamos estar preparados, Pai. Esse é o meu pedido e esse é o meu agradecimento por tudo que o Senhor faz por nós, Pai. Em nome de Jesus, amém. Povo de Deus, se o Espírito Santo falou com você nessa mensagem, não esqueça, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Ative o sininho das notificações, isso é muito importante, ajuda demais no crescimento aqui do canal. Precisamos levar essa mensagem para mais pessoas, precisamos nos reavivar, o povo de Deus. Também curta, comente e compartilhe. E queridos irmãos, aqui embaixo eu vou deixar um e-book, 720 receitas, 0 açúcar e 0 glúten, para você que quer cuidar da sua saúde. Então, queridos irmãos, uma boa noite a todos, uma boa manhã, uma boa tarde, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. Fiquem todos com Deus.